Hoje vamos falar sobre algo que muitos empresários evitam, mas que define o futuro da empresa e das famílias envolvidas. Como proteger a continuidade dos negócios e do patrimônio de forma estratégica? E mais, qual é o papel do seguro nesse processo de blindagem? Para essa importante conversa, recebemos o Dr. Cristiano Fernandes, advogado com mais de 25 anos de atuação, especialista em planejamento sucessório, direito tributário, ex-vice-presidente da Comissão de Precatórios da OAB-DF, idealizador de comissões como as de assuntos tributários e direito empresarial e uma referência em governança jurídica no país. Olá, doutor Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Kalina. Prazer estar aqui com você, com todo o pessoal que está nos assistindo também. É uma honra muito grande. Seja bem-vindo. Nós agradecemos aí a sua disponibilidade em participar do nosso Rockcast, que é um podcast da Rockseg, corretora, porque a gente tem uma missão de apoiar o advogado, a advocacia, né, no exercício de suas profissões a partir do seguro, porque há um desconhecimento muito grande que o seguro ele é capaz de apoiar diversas atividades do advogado. Então, a gente está aqui para esclarecer e trazer a informação sobre planejamento sucessório. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Que bom, Kalina. Essa questão do planejamento sucessório envolve, como você falou, muito tabu em relação a falar sobre morte futura, mas é absolutamente essencial para que você tenha a manutenção daquele tipo de negócio, seja rural, seja urbano, e também para evitar conflitos familiares, né? Então, fico feliz pela iniciativa e por outra razão também. O seguro costuma ser muito mal entendido nessa área. Sim. E é absolutamente essencial em casos de né, antes do falecimento, né, a contratação, para fazer jus àquele inventário, né, tanto pela contratação do advogado, se for o caso, ou, no mínimo, para o pagamento do imposto de transmissão causa-mortes e doação, que hoje no Brasil ele chega a 8%, Nossa. Mas já há projetos de lei pedindo para que seja alterado para 20% sobre o valor do patrimônio. Então, é mais um motivo de um alerta também para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que façam, sem tabu, o planejamento sucessório e também se preocupem com o valor que isso vai custar lá na frente, no falecimento do patriarca ou da matriarca, para fazer jus ao imposto de transmissão causa-mortes. E também a empresa, se for o caso, para evitar ter que desfazer patrimônio próprio. Perfeito. Para poder pagar os herdeiros que não estão exercendo o negócio junto com os outros herdeiros e com o patriarca que faleceu. Perfeito, perfeito. No Brasil, quando alguém morre sem testamento, a regra é a sucessão. Mas o que parece simples na teoria vira um caos na prática, principalmente para empresas familiares. Bem, vamos às perguntas, que hoje a gente está aqui para extrair um pouco do seu conhecimento nessa área de planejamento sucessório. Doutor Cristiano, o que diz a legislação brasileira em caso de falecimento, em se tratando aí dessa parte testamental, né, tanto do ponto de vista dos familiares quanto das empresas? A legislação é o Código Civil, basicamente, né? Ele prevê uma ordem sucessória que deve ser obedecida, né? O Brasil aplica no Código Civil o princípio da Sanzini, que é o princípio que diz que no ato exato do falecimento, o patrimônio já é parte dos herdeiros e dos cônjuges meios, né? Essa previsão legal ela é abstrata, mas ela se concretiza através de um inventário, que, se for amigável, pode ser feito em cartório ou, se não, em juízo, se houver litígio, né? Okay. Então, é basicamente a ordem sucessória que precisa ser obedecida e tem outras regras mais que se estabelecem a colação, estabelecem a legítima, né? O tamanho da legítima dos herdeiros e também daquela parte que é indisponível e geralmente fica com o cônjuge sobrevivente. Ok. Como os herdeiros e a empresa são impactados
quando o patriarca falece sem deixar uma estrutura clara de sucessão? O senhor teria exemplos reais, positivos ou negativos, sobre essa situação específica? Sim, tem vários, né? Nesse caminho da advocacia no planejamento sucessório, que também inclui o empresarial e tributário, num trabalho só, a gente identificou alguns benefícios bastante claros, bem óbvios, que a família e também as empresas podem ter fazendo o planejamento da sucessão. Ou seja, pensando no futuro falecimento de quem é o patriarca e a matriarca, ou seja, aquele que detém o patrimônio, aquele que detém o controle do negócio e das empresas, e permitindo, assim, uma sucessão pacífica e mais econômica também, sem prejudicar o negócio e sem causar prejuízos entre a família, principalmente aqueles emocionais de intrigas que são muito comuns. Eu diria que um primeiro exemplo do planejamento que nós tivemos no escritório foi de uma família que tinha 2 núcleos familiares, né? Nossa. O primeiro núcleo de um casamento antigo com alguns filhos e um segundo núcleo familiar depois da separação de fato, em que então esse empresário se casou, teve uma união estável, melhor dizendo, com uma outra pessoa e teve mais um filho, né? Nesse caso, nós fomos procurados para tentar deixar o futuro falecimento dele de uma maneira pacífica para os seus filhos e para os seus herdeiros e para a sua cônjuge. Nesse caso, o que aconteceu? Nós fizemos um levantamento primeiro das intenções dele e de todas as pessoas envolvidas, ou seja, dos filhos do primeiro casamento e da cônjuge e da filha do segundo, e também do próprio patriarca. Depois disso, nós passamos a análise dessa documentação e dessas intenções e entendemos que seria importante que não houvesse uma mistura, né, entre o primeiro núcleo e o segundo núcleo na condução daquele negócio, que no caso era um negócio rural, para evitar conflito entre os herdeiros. Sim. E também para não prejudicar a produção rural em si, né? E aí foram estabelecidas a criação de 2 empresas, onde poderiam ser componentes dessas empresas futuramente os herdeiros dele e o cônjuge que ainda estava convivendo com ele, né? Isso trouxe um alívio muito grande para a família e também para o patriarca, porque no seu leito de morte ele pôde entender que não haveria litígios, ou pelo menos iria mitigar esses litígios entre os seus entes amados, né? E deixaria também a segurança econômica da continuidade daquele negócio rural, porque havia a contratação prévia de um seguro e um planejamento sucessório que permitia evitar esses conflitos e também o prejuízo ao negócio. Perfeito. Só para a gente entender um pouco melhor, no caso o senhor está falando de constituição de uma holding, né? Exatamente. Nesse caso específico, foram feitas 2 empresas, 2 holdings, em que elas detinham o patrimônio das fazendas, no primeiro momento, e na segunda, o patrimônio que foi adquirido depois dessa união estável, para que não houvesse a mistura de patrimônios. Perfeito. Né? Foi feito, então, um divórcio, porque, no caso, a segunda empresa foi criada com o patrimônio da primeira. Nossa. Então foi necessário fazer o divórcio que não tinha sido feito antigamente, né, anteriormente, e depois foi feita a união estável com a nova cônjuge, né, com o novo cônjuge virago. E aí o que aconteceu? Foi segregado com 2 patrimônios distintos e essa holding, essas 2 holdings, ou melhor dizendo, essas 2 empresas patrimoniais que serviam de controle do negócio, elas eram conduzidas pela mesma pessoa, que era o patriarca, mas que no seu leito de morte já elencou antes, com o planejamento, quem seria o seu sucessor administrativo para continuar conduzindo os negócios com eficiência. E também, no planejamento previamente, foi prevista a doação dessas cotas dessas 2 empresas para quem de direito, né, com o usufruto vitalício dele e também da ex-mulher, porque, no caso, o patrimônio foi dividido por 2. Né? Esse segundo patrimônio foi dividido por 2 mais uma vez no seu falecimento,
porque a atual cônjuge tinha direito à metade e os filhos dele à outra metade. Então, isso facilitou, né, mitigou esses eventuais conflitos Sim. e também permitiu que a empresa continuasse produzindo sem uma solução de continuidade, né, sem ter que dispor da venda de fazendas para poder pagar os herdeiros que não estavam trabalhando no negócio, Sim. porque eles foram previamente contemplados justamente com as cotas das empresas que detinham o patrimônio imobiliário. Perfeito. Né? Então, isso foi um case interessante e que a gente costuma a deixar claro também que foi feita, no caso, uma contratação de um seguro para que fizesse jus ao pagamento do ITCMD Sim. nesse momento, né? E aí o interessante é que com o planejamento sucessório não foi necessário, e geralmente não é quando é feito de maneira correta, que seja feito o inventário. Sim. Porque no planejamento já são feitas as doações dos patrimônios de maneira a permitir a liberação desse inventário, do processo de inventário e a contratação de novo de um advogado, né, para tocar esse inventário. E a gente sabe que geralmente os honorários eles giram de 7% a 10% do valor do patrimônio. Sim. É um honorário justificável, porém bastante robusto, elevado, né? Dependendo do tamanho do patrimônio, Sim. né, Kalina? Então, isso evita o pagamento de advogado no inventário, evita pagamento de inventário custas cartorárias, mas não se evita o ITCMD. Porque o planejamento sucessório... Isso é muito importante, porque as pessoas têm a impressão de que o fato de constituir uma holding, de fazer essa doação em vida, evita que a família pague o ITCMD. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que acontece? Quase sempre, o patriarca e a matriarca, eles querem continuar tocando o negócio sem ter nenhum tipo de impedimento para comprar e vender as terras, para comprar e vender os imóveis e para mandar no seu negócio e distribuir o lucro da forma que eles bem entenderem. Né? Isso é muito comum. Nesses casos, nós fazemos a constituição de uma empresa patrimonial onde os sócios são os pais, né? E eles, num segundo momento, fazem a doação da nua propriedade das cotas e continuam como usufrutuários vitalícios, reciprocamente, daquelas cotas. Então, sim, o poder econômico e o poder político-social daquelas empresas continuam na mão de quem construiu elas. Sim. Mas já é feita em vida a divisão paritária daquele patrimônio, daquelas cotas, para evitar todo aquele mal e também uma tributação excessiva. O interessante é que, nesses casos, quando é feita uma doação da nua propriedade com a manutenção do usufruto vitalício, né, com o patriarca e a matriarca, a legislação dos estados, em quase todas, possui uma segregação do pagamento do ITCMD. Né? É feito uma parte de 70% a 30% no início, né? Depende de cada estado, e o restante é pago no final, quando do falecimento. Então, esse imposto, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que deve incidir sobre a doação das cotas, Sim. ele é pago só uma parte, geralmente 30% só. Né? 30% de 6%, de 8%, dependendo, no máximo 8% no Brasil. Ok. Mas os 70% restantes precisarão ser pagos no ato do falecimento. Okay. E é nesse momento que é importante que a empresa tenha e que a família tenha ou um seguro ou um planejamento financeiro qualquer que faça jus a esse custo, né? Uma coisa importante que eu sempre busco trazer, né, nesse papel que eu tenho de empoderar famílias e o próprio empresariado para que toque seus negócios com tranquilidade, é que o seguro de vida, esse que a gente segue nessa linha private, ou seja, uma linha que é muito mais direcionada a essa proteção nesses casos, né, principalmente do empresariado,
esse seguro ele não é para enriquecer ninguém, mas ele é para fortalecer a família num momento em que muitas vezes está tudo bloqueado, a família não tem acesso aos recursos que foram constituídos, né, com tanto esforço. Muitos começaram do zero e constituíram grandes patrimônios. Mas naquele momento, além de um momento emocional complicado, um momento de dor, ainda é um momento onde muitas das vezes, principalmente a mulher, né, a esposa, ela não tem noção nem de valores e de como proceder, exatamente. De como tocar. E o patrimônio geralmente está todo, como você falou, bloqueado, ele está todo imobilizado, Sim. impossibilitado de ser vendido para pagar as obrigações Sim. do inventário ou, eventualmente, desse imposto de transmissão causa-mortes, né? Então, é interessante, porque aí você tem uma salvaguarda importantíssima que foi previamente contratada. Sim. E, ao longo dos anos, dividida e que corresponde justamente a essa facilidade tão importante que é no planejamento sucessório, né? Eu sempre pergunto uma coisa: como ficam os próximos 30 dias? Os próximos 60 dias? Né? É verdade, né? Quando há o falecimento, existe uma obrigação de 30 dias que a lei determina para que seja aberto o inventário. Sim. Né? E é preciso tomar cuidado, porque muitas legislações estaduais prevêem multas elevadas Sim. sobre o valor do patrimônio, né? Então, é importante atentar para esse prazo. Mas, mais importante ainda, é atentar para a necessidade eventual de um planejamento sucessório. Sim. Porque o planejamento, como nós falamos, ele não evita só o conflito e fica mais barato para fazer a sucessão, mas ele também permite, quando ele é somado ao planejamento tributário e societário, ele permite também uma redução tributária ao longo da vida. Como, por exemplo, no caso da produção rural, quando, do ponto de vista tributário, é melhor produzir com a pessoa física, né? Isso principalmente quando não há exportação direta pelo produtor, é melhor que ele produza como pessoa física e detenha o patrimônio imobiliário numa empresa para fazer o planejamento sucessório dele, né? E também permitir essa divisão equânime do patrimônio em vida para evitar conflito. Só que isso, nesse momento, quando é feito um contrato de parceria entre a empresa que detém o patrimônio e o produtor rural, que é o dono da empresa, sim, permite também, com a parceria rural, seguindo regras, obviamente, da Receita Federal e também do Estatuto da Terra, né, permite uma redução que pode chegar, Kalina, a 70% da carga tributária. Né? Então, é algo que, além de ser seguro e econômico no final da morte, em vida também se justifica do ponto de vista econômico. Doutor Cristiano, o senhor falou para a gente que participou desse planejamento sucessório do agronegócio, né, de 2 núcleos familiares, ou seja, geralmente acontece, acredito que aconteça muito no Brasil, é verdade, né, de ter esses conflitos familiares, tendo em vista que você tem 2 mulheres aí, né? Uma ex-mulher que nem tinha uma situação totalmente resolvida do ponto de vista civil, né? E uma nova mulher que também não tinha uma documentação, mas que, enfim, as 2 apoiaram essa pessoa, esse empresário, a produzir e a conquistar todo aquele patrimônio. Então, imagino como seria caso não houvesse tido esse planejamento anterior, né, à partida dele. Então, qual o impacto disso? Caso não houvesse esse planejamento sucessório anterior à partida dele, o que o senhor acha ou acredita que poderia ter acontecido? Primeiro, haveria um conflito muito grande entre os herdeiros por conta da parte que caberia a cada um, porque nem todos participavam do negócio. Né? Alguns tinham as suas profissões, tinham os seus negócios, as suas empresas, e outros participavam do negócio. Nesse momento do falecimento, se não houvesse um planejamento prévio, as pessoas iriam exigir a sua cota-parte sobre as terras e não sobre as cotas das empresas. Né? O que ia significar isso? Ora, eu tenho dinheiro produzindo aqui na minha fazenda geralmente 1, 2 vezes ao ano.
né? Ok. E o resto do ano eu estou plantando, eu estou fazendo a preparação do solo, comprando a semente, né? Comprando os agentes todos que são aplicados na terra. Então, durante o ano eu tenho 2 ingressos praticamente e o ano inteiro restante só saída de recursos. Sim. Como é que a família faria para poder desfazer um patrimônio, né? Ou seja, vender uma das fazendas para poder pagar parte dos outros herdeiros enquanto o negócio estava sendo tocado, né? Ia truncar a produção rural, ia reduzir a lucratividade e fatalmente ia morrer uma parte significativa, ou às vezes, quando é uma fazenda só, no caso, ou um patrimônio só, acaba o negócio como um todo. Sim. Então, no afã, e isso é muito comum, porque nas famílias, principalmente quando tem mais de um núcleo familiar, é muito comum que os filhos e os cônjuges e os ex-cônjuges, eles entrem em conflito, né, a respeito desse patrimônio, né, porque tem doações em vida que têm que ser trazidas à colação, existem brigas anteriores, muitas vezes por conta de fidelidade, ressentimentos, raiva, ressentimento recíprocos, e aí as pessoas agem com o fígado e não com a razão. Sim. E aí o que acontece? Vamos então comer a galinha dos ovos de ouro, Isso. e aí acaba a produção dos ovos de ouro. É impressionante isso. É uma preocupação real. A sucessão sem planejamento não é só uma burocracia, é um risco patrimonial e familiar real. Muitos empresários acham que estão no controle, mas quando partem ou ficam incapacitados, o que era organização se transforma em herança judicializada. Doutor Cristiano, na sua experiência, quais são os maiores conflitos familiares e societários que surgem por ausência de um planejamento sucessório? A gente falou bastante sobre isso, né? Você vê, toda a constituição de uma empresa, né, e em qualquer lugar do mundo, uma empresa significa uma sociedade, né, significa uma confluência de interesses. É claro que a gente admite que possa haver uma empresa com um sócio só, isso é permitido, mas quando a gente tem um sócio que tem família, há, obviamente, conflitos de interesse que são criados ao longo da criação e processamento desse negócio e também ao final, quando há a morte do proprietário ou da proprietária, né? E aí, o que vem à tona nesse momento? A criação simples e pura de uma holding familiar, de uma empresa patrimonial que faça a congregação de todos esses interesses, ela precisa ser muito bem analisada e feita do ponto de vista societário. Digo, do direito societário e do direito empresarial relativo ao negócio específico daquela família, né? Porque, por exemplo, não adianta eu colocar todos os herdeiros dentro da família de maneira potencial, né, com a doação da nua propriedade das cotas, e no final da vida do patriarca, os herdeiros começarem a querer vender as cotas da empresa que detém o patrimônio ou querer votar de maneira conflituosa, prejudicando o negócio como um todo, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o planejamento sucessório precisa ser feito também com especialistas em direito societário, né? Porque ali, naquele contrato social e também no acordo de sócios, serão colocadas regras, cláusulas que permitem que o controle continue sendo feito de maneira inteligente, de maneira econômica e de maneira eficaz para evitar conflitos e a destruição do negócio. E aí eu citaria vários tipos de cláusula, como a cláusula de tag along, né, ou do drag along, que são cláusulas que permitem que a empresa seja vendida arrastando ou não os outros sócios, né? Por exemplo, a cláusula de direito de preferência, né, na saída de um sócio, por exemplo, se o herdeiro tem aquelas cotas e não quer mais ser sócio, ele pode receber a parte dele da herança, né? Mas o patrimônio não vai precisar ser vendido imediatamente, porque nesses casos há cláusulas de que na morte do patriarca, o herdeiro que sucede aquelas cotas receberá, por exemplo, em 5 anos, em 10 anos, com juros, correção, sem prejudicar o negócio e também sem que haja um prejuízo para o herdeiro.
né? Então, são cláusulas importantíssimas que precisam estarem previstas não só no contrato de doação daquelas cotas, que aí eu diria que são no mínimo 5 cláusulas importantíssimas, mas também cláusulas no contrato social e também no acordo de sócios, que não precisa ir para a junta comercial, mas que requer também uma boa elaboração do acordo de sócios para evitar conflitos futuros e a destruição do negócio. Perfeito. Doutor Cristiano, numa conversa prévia que nós tivemos, o senhor citou um exemplo que eu achei muito interessante, que é o caso de pessoas que não têm nenhum tipo de dependente legal, né? Eu mesma já fiz seguro, quando eu estava na MAG, de uma senhora que tinha um bom patrimônio e ela era apaixonada por animais. E ela deixou como beneficiário da apólice dela um hospital de animais, tá? Porque era um hospital que ela vinha mantendo e ela tinha medo que, na falta dela, esse hospital não houvesse recursos para que eu continuasse a sua existência, a sua continuidade, né? E é importante a gente ressaltar também o que acontece com pessoas que têm um patrimônio, tá? E que, em sua falta, não foi nada decidido, nada resolvido, e em sua falta, o que acontece com esse patrimônio? Boa pergunta, Karina. A pessoa que não tem herdeiros ou cônjuges, né, eu digo pai, mãe, irmãos, ou marido e mulher, companheiro e companheira, no momento do falecimento, sem o devido planejamento sucessório, esse recurso todo, esse patrimônio todo vai para o Estado, para o governo. Né? Isso não é lenda, então. Isso não é lenda, isso é verdade. Né? O leão também está nos esperando no final da vida, infelizmente. Para evitar que isso aconteça, o que o planejamento sucessório impõe? Num caso de uma pessoa física que não tem empresa, que já tenha os seus investimentos, seu patrimônio, que tem uma vida tranquila, se ele quiser deixar para alguém ou para alguma instituição, ele pode preparar antes um testamento público, né, em que ele vai colocar ali qual a pessoa responsável para fazer aquela divisão da maneira que ele quer e qual divisão que ele impõe após o falecimento dele. Né? Isso já é possível ser feito. Né? Os cartórios do Brasil já estão preparados com legislações mais atualizadas a fazer o testamento e também deixando previamente quem vai ser a pessoa que vai executar o testamento depois da morte. Interessante. Né? Isso é muito interessante. E tem outro detalhe. O planejamento também permite que, mesmo não havendo o falecimento, mas havendo a perda da consciência, da possibilidade, seja momentânea ou definitiva, de manifestar a sua vontade, né, que são pessoas que ficam inválidas do ponto de vista mental, é possível também fazer um ato no cartório prévio, né, em que você vai elencar a pessoa específica ou pessoas específicas que serão o seu curador. Né? O que é uma curadoria? Ou seja, vai tomar conta de mim quando eu não puder tomar conta de mim mesmo. Né? Essa curadoria ela pode ser previamente estabelecida em cartório, né, num ato específico do cartório, e aí, então, havendo essa condição, então feita a curadoria, que precisa ser instituída judicialmente para tocar a vida daquela pessoa. Perfeito. Eu gostaria de destacar aqui uma situação que o seguro, algumas pessoas não têm esse conhecimento, mas uma empresa, pessoa jurídica, pode ser beneficiária de um seguro de vida. Tá? Nesse caso, por exemplo, o doutor Cristiano trouxe um exemplo de uma pessoa que deixou para um instituto, não é isso? Exatamente. Ela não tinha herdeiros nem cônjuges e ela fez um testamento nomeando o escritório como o condutor do testamento dele, né, para que seja, então, no momento do falecimento, seja feita a transferência daquele valor de acordo com o testamento.
e que, no caso, foi para uma instituição de caridade em que ensinava música para crianças carentes. Interessante, interessante. Então, nesse caso, gente, é importante a gente relembrar que uma instituição, que uma ONG, uma OCIP, né, normalmente ela não tem tantos recursos próprios, ela vive de doações e mesmo num caso onde ela receba uma doação significativa por herança, ela também teria muitas dificuldades em pagar esse ITCMD. Então, nesse caso, também seria fundamental que essa instituição tivesse um seguro, onde a instituição é beneficiária do seguro, para que ela tenha condição de receber aquela herança ali, pagando ali o imposto de transmissão causa-mortes. Né? Curiosamente, né, nesse caso específico que nós tivemos no escritório, o próprio testador, ou seja, o dono do patrimônio, né, comunicou à instituição financeira para que ela fizesse o seguro para arcar com o futuro ITCMD e ele era o responsável pelo pagamento, o próprio testador. Né? Esse então, é previdente, hein? Esse é previdente. E aí, nesse caso, a instituição não teve nenhum tipo de ônus, né? Porque o próprio testador já fazia o pagamento desse seguro e deixava como beneficiário a pessoa jurídica lá, a ONG, a OCIP, que ia tocar as músicas, ensinar música para as crianças carentes, que é uma baita de uma ideia muito, muito justa, muito honrosa, né? E que a gente só pode aplaudir. Sim, e esse ser humano aí também é um ser humano diferente, né? Esse ser humano diferente, sem dúvida nenhuma. Não planejar é permitir que juízes e o Estado decidam quando e como a sua família vai receber. Doutor Cristiano, quais são os instrumentos jurídicos mais eficazes no planejamento sucessório? Hoje, nós temos testamento, holding, doação em vida, usufruto. Quais são esses instrumentos mais eficazes? São aqueles instrumentos que são justificáveis para aquele caso específico. Para isso, o advogado precisa conversar previamente com os interessados, né, com a família toda, fazer questionários individuais sem deixar colar um do outro, mas são importantes para que seja colhida a intenção de cada herdeiro e também do patriarca e da matriarca, porque é com base nessas intenções que se chega. Vamos montar uma empresa ou não? Vamos alterar uma empresa ou não? Vamos fazer a criação de uma empresa e, posteriormente, um contrato de doação com o usufruto vitalício para os dois, né? Os dois cônjuges, ou não. Né? Há casos em que nós começamos convictos de que seria uma holding, né? E, ao longo do processo, entendemos que não era necessária a criação da empresa, que era somente se justificaria a doação em vida do patrimônio tal como ele estava constituído, ou seja, fora de uma empresa, fora de uma pessoa jurídica. Doutor Cristiano, o senhor que é da área jurídica, né? Eu venho da área de riscos, de análise de riscos, mas só para complementar e fortalecer esse conhecimento para a gente. Em todos esses casos, o seguro seria válido, seria uma ferramenta de apoio na criação da holding, ou num testamento, ou na doação em vida. Em todos esses casos, pelo que o senhor trouxe, seria importante que houvesse esse seguro para os herdeiros. Sim, na maioria dos casos, eu acredito que até em 80% dos casos, sim, Karina. Porque o que acontece? Se você tem um planejamento sucessório em que também dê segurança jurídica para quem está doando ou testando, você precisa manter o poder daquelas pessoas sobre o patrimônio. E isso vai significar uma segregação do pagamento do ITCMD. Uma parte agora, uma parte depois do falecimento. Ou, se for só um testamento, a parte toda depois do falecimento. Sim. Então, nesses casos, que são a maioria, você tem que ter um seguro de vida, um seguro que arque, pelo menos com esse pagamento do imposto de transmissão causa-mortes, porque ele costuma causar bastante dificuldade financeira para o dono daquele patrimônio, né, para o herdeiro, né, daquele patrimônio. Doutor Cristiano, muito se fala sobre a reforma tributária. E
Eu, apesar de não ser advogada, mas com os anos todos que eu tenho trabalhando nessa área de proteção financeira familiar, o que eu percebo é que as pessoas têm patrimônio, um volume de patrimônio alto na pessoa física, né? Como é que fica, qual o impacto disso com essa reforma tributária e quais caminhos seriam possíveis para que a pessoa física não sofresse tanto com essa tributação? Interessante. A reforma tributária, ela vem com a intenção de simplificar a arrecadação, mas ela vem com um aumento de carga tributária. Então, hoje, por exemplo, se você constrói seu patrimônio como pessoa física e explora ele alugando, né, seja imóveis residenciais ou imóveis comerciais, essa alocação ela é tributada 27,5%. Então, tudo que entra, 27,5% tem que ser pago para o leão. Uhum. Lembrando que muitos não fazem o recolhimento desse imposto ao longo do ano pelo carnê-leão, que seria o adequado, e nem declaram isso no final do ano, no ano seguinte, na sua declaração de imposto de renda. Uhum. Isso é perigoso porque causa um passivo oculto tributário, né, que podem chegar a cobrar todo o imposto dos últimos 5 anos de que não foi recolhido com juros correção monetária, né, seria a Selic mais 1% ao mês, e ainda uma multa que pode chegar a 150% do patrimônio do imposto, né? Então, é muito delicado você não declarar os seus rendimentos quando você aluga, e cada vez está mais difícil com inteligência artificial e os sistemas de comunicação recíproca que os cartórios têm com o Banco Central e com os bancos e com a própria Receita Federal. Uhum. Então, o que nós indicamos? Ora, se eu tenho um patrimônio significativo, e às vezes nem tão significativo, mas que justifica a contratação de, no mínimo, um contador, que vai cobrar cerca de um salário mínimo, meio salário mínimo, porque se for uma empresa pequena, com patrimônio pequeno, então vale a pena eu transferir os imóveis para a pessoa jurídica, Uhum. né, e explorar esse patrimônio com imóveis próprios da pessoa jurídica para pagar menos imposto? Eu diria que sim, porque a diferença hoje ela é de 27,5% para 11,33%, cerca de 11,33% de carga tributária. Uhum. Né? E na reforma tributária, essa diferença vai ficar infinitamente maior. Né? Na pessoa física, ela vai poder chegar a 30%, 35%, Uhum. né, ao invés dos 27,5%, e na pessoa jurídica também vai ter um pouco a mais, mas continua sendo quase a metade, vai para 18,50%. Uhum. Né? Então, tanto hoje como depois da reforma tributária, justifica-se que a exploração do patrimônio ela seja feita através de uma pessoa jurídica e não da pessoa física, que agora, infelizmente, também vai pagar o ICS e a CBS, que são os novos tributos que incidem hoje naturalmente apenas sobre as pessoas jurídicas. Doutor Cristiano, muito interessante o senhor colocar essa questão de que seria muito mais interessante trazer esse patrimônio para dentro da pessoa jurídica, e as pessoas não têm conhecimento que o planejamento sucessório, do ponto de vista do seguro, ele acontece em 2 etapas. Então, essa primeira etapa seria para fortalecer a pessoa física. Como? Onde o patriarca, a matriarca, o detentor do patrimônio faria um seguro para que a sua família tivesse condição de recepcionar aquela herança, né? Tendo condições de pagar não só o ITCMD, mas todas as custas iniciais aí de cartório e de planejamento da própria vida, né? De manutenção do padrão de vida, até que as coisas sejam regularizadas, que se receba essa herança. Então, são 2 etapas. A primeira etapa é a pessoa física e a segunda etapa é quando se faz o seguro para que a pessoa jurídica seja a beneficiária. Ok? Esse é o verdadeiro seguro da sucessão legal, porque, como nós bem colocamos mais cedo aqui nesse podcast, a empresa não teria necessidade de desfazer de um bem, desfazer de imóveis, desfazer de patrimônio para indenizar a família. O próprio seguro já tem esse objetivo de indenizar a família em caso da perda de uma pessoa-chave. A gente chama de pessoa-chave os sócios, as pessoas que detêm o maior percentual ali daquela empresa e que trariam um impacto maior
né, ao a empresa ter que indenizar essa cota para a família. Sem dúvida, Kalina. E é importante a gente destacar que existem hipóteses que isso se justifica mais ainda. Por exemplo, na constituição da empresa, né, nem sempre todos os herdeiros podem ser proprietários daquelas cotas, porque ou não querem, ou os seus cônjuges não querem, ou não há uma intimidade necessária para aquilo, né, não há interesse, ou há uma repulsa de misturar patrimônios, e também quando há dívidas que já estão constituídas em nome do herdeiro e que ele pode atrair para dentro da empresa. Então, como evitar isso, né? É possível se fazer uma doação em vida em que seja colocada aquela cláusula de incomunicabilidade com eventual separação, a cláusula de impenhorabilidade, né, para que aquele bem não seja penhorado quando for herdado, né, futuramente, ou doado, né, e também a contratação desse seguro para fazer jus ao ingresso futuro daquele sócio, né, na empresa, porque se ele não era herdeiro das cotas, mas foi substituído por outro patrimônio para compensar as cotas, se ele quisesse ingressar na empresa, ele vai precisar comprar cotas da empresa. Uhum. E para isso tem que ter o seguro. Sim. Né? Tem que ter o seguro também para evitar que essa pessoa, que muitas vezes, esse herdeiro indesejado, seja por comportamento, seja Sim. por dívida, seja por falta de ética, que ele ingresse na empresa. E como se fazer isso? Ou se vende patrimônio que está gerando dinheiro para a empresa, Sim. ou se tem o seguro, que geralmente é muito mais barato e muito mais fácil de se processar. Né? E uma coisa importante é que muitas vezes, eu sou administradora, sou consultora empresarial também, o valuation de uma empresa, né, uma advocacia em especial, que é o nosso foco aqui, ela tem um valuation muito maior do que muitas vezes ela tem ali no caixa disponível, porque um escritório de advocacia, ele tem causas a receber, coisas que vêm ainda daí a 10 anos, 15 anos, ou 5 anos, enfim. Isso tudo compõe o valuation de um escritório de advocacia, né? E que o herdeiro vai requerer isso. Né? Existem casos e casos, Kalina. No caso específico da advocacia, os tribunais já definiram que esse valuation, né, ele pode estar contido se o contrato social prevê isso, estiver prevendo isso. Porque se ele não estiver prevendo, naturalmente ele não compõe o valuation. Porém, na grande maioria das empresas, e aí eu diria tanto as limitadas como as sociedades anônimas, né, há uma disposição do Código Civil que diz que o patrimônio deve ser avaliado na sua modalidade, né, de avaliação patrimonial, estrito sensu, e não avaliação econômica. Uhum. Né? Então, na grande maioria das empresas, quando não se fala em como vai ser feita a avaliação, o valuation da empresa para pagar os herdeiros ou a saída do sócio, por exemplo, isso vai ser feito a valor patrimonial, que é o valor contábil daquela empresa. Porém, há discussões no STJ e há uma verdadeira diferença entre as turmas do STJ, que é o tribunal que uniformiza a jurisprudência do país. Então, pouco importa como o tribunal do Estado vai julgar, no STJ é que vai ser solucionado definitivamente a causa, e há um conflito ainda, né, na jurisprudência. Quando você tem uma empresa limitada, né, comercial, ou uma SA, que não seja de profissionais liberais, como médicos, advogados, engenheiros, né, que seja uma sociedade, não é uma sociedade simples, mas sim uma sociedade empresária, que é a grande maioria das empresas, essas empresas podem vir a ser condenadas a pagar não só o patrimônio que a empresa tem, mas também o que a gente chama de aviamento, goodwill, potencial de crescimento. Perfeito. Como é que é isso? Se a empresa hoje lucra 10 milhões por ano, né, e ela tem 20 milhões de patrimônio, qual é o patrimônio que precisa ser pago para o herdeiro quando morre o patriarca? Vai ser
uma parte dos 20 milhões. Aquele lucro é parte e é interesse só da empresa. Porém, para quem advoga e quem julga como incluindo o valuation naquela avaliação econômica, Sim. ao invés da avaliação patrimonial, ele vai colocar não só os 20 milhões, mas o potencial de lucratividade da empresa ao longo dos anos, né? Que, para evitar o ingresso de um sócio novo, de um herdeiro sócio novo, a empresa vai ter que pagar parte dos 20 milhões e mais uma parte daquele lucro futuro que ela teria, que geralmente é de 5 a 10 vezes o lucro anual. Não. E uma outra coisa importante, o seguro, quando a família recebe ou quando a empresa recebe, quando a família recebe, ele é livre de impostos, né? A família recebe aquele valor de indenização, realmente aquele valor contratado, tá? Esse seguro normalmente é pago em até 30 dias. A SUSEP determina que as seguradoras paguem em 30 dias, a menos que haja algum questionamento judicial, né? Alguma confusão ali do ponto de vista dos herdeiros. Isso acontece mais nos casos em que a pessoa tinha um filho desconhecido da família, então o juiz ele vai ter um tempo ali, se a família desconfiar de alguma coisa ou entrar com alguma ação, vai ter um tempo ali para habilitação daqueles herdeiros legais, né? Mas normalmente, quando não há esses questionamentos, o seguro é pago em 30 dias, tá? Ele não incide nenhum tipo de imposto e, além disso, ele não responde por dívidas. Porque, como o senhor bem colocou aqui na nossa conversa, às vezes a empresa tem um valuation alto, mas a pessoa física tem dívidas, né? Ou mesmo até a própria pessoa jurídica. Exatamente. E o seguro, ele é pago de forma livre, né? Porque o herdeiro, ele herda as dívidas também, certo? Essa questão que você está falando, Kalina, eu reputo como essencialíssima para todo o planejamento sucessório. Porque quando você faz um planejamento sucessório correto, você se preocupa com as intenções dos herdeiros, com as intenções do patriarca e da matriarca, com as intenções dos demais sócios que eventualmente podem existir na empresa. Você se preocupa com a organização e a futura reorganização daquele negócio quando houver o falecimento, né? E você também precisa se preocupar com o repasse desse patrimônio para quem de direito, né? Então, se você não tem essa preocupação, né, pré-ocupação, né, com o seguro, você não consegue fazer valer de maneira adequada o planejamento financeiro. Todo bom planejamento sucessório, reforço, precisa ser um planejamento sucessório estrito sensu, com as leis do direito sucessório brasileiro, tem que ter um planejamento familiar, com o direito familiar brasileiro, precisa levar em conta um planejamento tributário para evitar um pagamento excessivo de tributos ou desnecessário, e também o planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro, ele se confunde quase sempre com a prévia contratação de um seguro. Perfeito, perfeito. Doutor Cristiano, a gente está caminhando já para o final. O senhor gostaria de trazer alguma... A gente falou de tantas coisas importantes aqui, mas do ponto de vista dos seus próprios colegas, né, advogados, porque é engraçado, a gente estava aqui na semana passada com a doutora Ana Carolina, do IBDFAM, e a gente estava comentando isso, que às vezes o advogado, ele protege seus clientes, mas ele não se protege, né? É verdade. Então, do ponto de vista, tanto para os seus colegas, quanto do ponto de vista do empresariado, dos seus clientes, o senhor gostaria de deixar um recado, né, como a sua missão aí como uma pessoa da área do direito que trabalha com planejamento sucessório? Sim, eu queria deixar 2 recados. O primeiro para os meus colegas, o segundo para todas as pessoas que nos ouvem. O primeiro para os colegas, hoje em dia é muito fácil você encontrar pessoas que queiram prejudicar a sua advocacia. Seja um cliente ruim, uma pessoa antiética. E quase sempre, na boa-fé, você não toma alguns cuidados para tocar o seu escritório.
Um dos cuidados importantes é justamente a contratação de um seguro de responsabilidade civil, né? Que é extremamente importante para a advocacia, como sempre foi, por exemplo, para a medicina, né? E eu diria também para todas as outras profissões. E o segundo recado, que são para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é que há 2 regras básicas para se viver bem. A primeira, não se preocupar com problemas irrelevantes. A segunda, todos os problemas são irrelevantes, mas seja previdente. Perfeito, perfeito, excelente. Doutor Cristiano, eu gostaria de agradecer imensamente, né? Já agradeci no início, vou agradecer novamente, você disponibilizar o seu conhecimento, né, para a gente, porque um dos objetivos desse Rockcast é que a gente traga informação, porque o direito ele é tão amplo. A gente convive, né? Por eu ter o meu esposo ser advogado, a gente convive com tantos advogados, mas atuando em áreas tão diferentes. E hoje o senhor trouxe tantos elementos que eu mesma não conhecia e que acredito que alguns colegas mesmo de profissão não tenham toda essa informação completa, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui também foi que muitas das vezes, quando a gente inicia a nossa empresa, a gente contrata ali um contador que pega um contrato padrão ali no site da junta comercial, faz ali o contrato social da sua empresa e ao longo dos anos, após muitas lutas, a empresa vai dando certo e não há essa revisão desse contrato social. Será que ele realmente atende às necessidades da empresa que cresceu, que tomou um outro valuation, outra dimensão, né? Então, trazer informação é muito importante e conscientização e educação. Como o senhor bem colocou, hoje no Brasil o médico já se preocupa muito, por exemplo, com um seguro de responsabilidade civil, mas a gente não vê muito isso na advocacia, né? Então eu agradeço que o senhor tenha trazido o seu conhecimento, que é precioso, né? Que vem de anos de estudo e de experiência, para trazer essa parte educativa e informativa para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de alguma forma ter ajudado. Fico à disposição, né, de vocês todos e espero que essa nossa conversa atinja os corações e as mentes das pessoas para que elas sejam mais previdentes e mais organizadas no seu patrimônio. Hoje ficou claro que planejamento sucessório não é só papel, é estratégia, é proteção. E o seguro é o aliado que garante que tudo isso funcione na prática. Se você é advogado e quer garantir segurança para quem ama e continuidade aos negócios, a RockSeg tem a solução ideal para você. Nossos especialistas vão analisar o cenário do seu escritório e apresentar os melhores produtos do mercado com estratégia, agilidade e foco na proteção do seu legado. Clique no link na descrição e agende sua conversa agora. Nós também deixaremos nessa descrição o link do Dr. Cristiano Fernandes, autoridade nessa área de planejamento sucessório. Vamos juntos estruturar um planejamento sucessório que preserve sua história e faça a blindagem do futuro da sua família e do seu negócio. E como eu gosto de deixar aqui, doutor Cristiano, eu gosto de fazer uma provocação para as pessoas. Se elas querem deixar um legado de amor, né, ou um legado de dor, né, de disputas judiciais dolorosas, né? É verdade. Que haja um planejamento. Que haja um legado de amor. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tudo de bom.